Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar prosseguimento no nosso estudo da estatística, medidas de tendência central, e a propósito do dia fazermos exercícios sobre média, moda e mediana, tá? Como o livro de vocês, como essas questões não são do livro de vocês, a minha sugestão é que vocês pausem o vídeo em cada um dos exercícios, tente fazer primeiro para depois soltar o vídeo e assisti-lo. Não assistam antes de tentar fazer, ok? Bom, aqui um mapa mental, um breve resumo, algo que eu já passei para vocês, mas é importante repetir. Então, quando eu calcular a média aritmética, ela pode ser simples ou ponderada, e aí, quando ela for simples, você vai somar as parcelas e vai dividir pelo número de parcelas, tá? Aqui é como se fosse 3 termos, então vou dividir por 3. Quando ela for ponderada, cada parcela dessas vai ter um peso, que é como se fosse o número de vezes que ele aparece, tá? Depois a gente vai ver isso mais claramente nos exercícios. Então, eu multiplico o peso pelo valor, tá? De cada uma delas e depois divido pela soma dos pesos. Mas nos exercícios com o contexto vai ficar muito mais fácil. Moda é um conceito mais tranquilo, é o valor que mais aparece. Não quer dizer que um conjunto de dados tem que ter moda, ele pode ser amodal, por exemplo, se não tiver nenhum valor que repete. Eu posso ter multimodal quando eu tenho vários valores que repetem e são a mesma quantidade. E a mediana, ela é determinada quando eu organizo os dados em ordem crescente ou decrescente e localizo aquele termo central. Porém, eu vou ter dois casos, né? Por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho um número ímpar de elementos, dá para eu determinar o termo central aqui, ó. Nesse caso, eu tenho 9 elementos, o 5 é o termo central. Eu tenho 4 à sua esquerda e 4 à sua direita, tá? Se eu fizer a divisão de 9 por 2, eu vou obter 4,5. Então, toda vez que for um número ímpar, eu vou ter um número decimal aqui, né? 0,5. É só arredondar, e aí esse termo, no caso 5 aqui, ele vai me dar a posição da mediana, então ele vai ser o quinto termo. Mas quando eu tenho um número par de termos, por exemplo, aqui 8, e divido isso por 2 e acho 4, o 4 ele não tem a mesma quantidade de termos à sua esquerda e à sua direita. Por exemplo, o 4 aqui tem 3 termos à sua esquerda e tem 4 à sua direita. E a proposta é que eu tenha a mesma quantidade de termos à esquerda e à direita. Então, quando for o número de elementos par, eu, além de dividir por 2 aqui, para saber a posição que eu vou ter que pegar esse termo e o próximo, e tirar a média aritmética entre eles. Ah, então, por exemplo, se são 8 termos, eu vou pegar o quarto e quinto termo. Tá? Quando é o número ímpar de elementos, eu não preciso fazer isso, é só arredondar. Tá? Então, essa é a proposta da mediana. Então, vamos para os exercícios. Considere a distribuição a seguir relativa às notas de 2 alunos de informática durante determinado semestre. Então, tem o aluno A, aluno B, as suas respectivas notas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas. Calcula a média de cada um deles. Bom, então, a média do aluno A seria somar 9,5 mais 9, mais 2, mais 6, mais 6,5, mais 3, mais 7, mais 2 e dividir por 8, que são 8 notas. Tá? Se eu somar aqui vai dar 45, dividido por 8 dá 5,625. Se eu quiser arredondar aqui para duas casas decimais, seria 5,62. 63, desculpa. Tá? Porque aqui esse termo que eu vou eliminar, ele faz eu arredondar para cima. Bom, já o aluno B, a proposta é a mesma, é somar 5 mais 5,5, mais 4,5, mais 6, mais 5,5, mais 5, mais 4,5, mais 4. E dividir tudo por 8. O somatório vai dar 40, por 8 dá 5. Então, o aluno A, não foi perguntado isso, mas ele tem melhor média. Tá? Bom, qual aluno apresentou o resultado mais homogêneo? O resultado homogêneo é quando, numa coleta de dados, eu tenho resultados, todos eles um mais próximo do outro, que a variação ela é pequena. Então, o aluno B, ele apresenta resultados mais homogêneos, porque a amplitude dele, né, dos dados dele são menor. Observe que aqui, ó, o menor dado aqui é 2 e o maior é 9,5. Então, a amplitude aqui ela é de 7,5. Nesse caso, o maior valor aqui é 6 e o menor valor é 4. Então, a amplitude aqui é de 2. Quanto menor a amplitude, mais concentrados estão os dados, mais homogêneos são os dados. Ok? Bom, em uma classe de 40 alunos, as notas obtidas em um teste foram a seguinte distribuição. Então, aqui, ó, eu tenho uma nota, tirou 1, 4 alunos, nota 2, 4 alunos, e assim sucessivamente. Eu quero a mediana. Bom, gente, para determinar a mediana, eu tenho que organizar essas 40 notas em ordem crescente. Então, é como se eu começasse assim, ó, 1, 1, 1, 1, depois
2, 2, 2, 2, depois 3, 3, 3 e aí vai, tá? Bom, mas eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque aqui a quantidade de alunos já dá para eu ter uma boa noção. Mas antes disso, eu preciso lembrar o seguinte, se são 40 alunos, eu quero a mediana, 40 é par. Se ele for par, eu vou dividir por 2, vou achar 20. Então, preciso localizar para tirar a média do 20º termo e 21º termo. Tá? Vou tirar a média aritmética deles. A mediana vai ser sempre a média aritmética quando a quantidade de termos for par. Então, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 8, aí eu somando aqui eu tenho 12, mais 1, 13, mais 2, 15, mais 7, 22. Então, ó, o termo 20 e 21, eles são iguais a 7. Ó, desculpa, gente. Não é igual a 7, não. É igual a 6. Tá? Porque eu tô... Essa linha de baixo aqui me dá a posição. Tá? Eu tô olhando a posição aqui. E aqui me dá o valor da nota. Desculpa. É de cima mesmo, é 6. Então, seria o 20º termo é 6 e o 21º também é 6. Então, 6 mais 6 dividido por 2, isso vai dar 6. Ok? Então, não confundam, tá? Na verdade, é como se eu fizesse assim, ó. De 1 até 4, a nota é 1. De 5 até 8, a nota é 2. E aí, fazendo assim, eu vou chegar no 20º e 21º termo aqui. Vou saber que é 6. João tem 5 filhos, sendo que 2 deles são gêmeos. A média das idades deles é 8,6. Porém, se não forem contados as idades dos gêmeos, a média dos demais passa a ser 9. Pode-se concluir que a idade dos gêmeos em anos é. Essa é uma questão um pouco mais complexa, tá? Coloquei só como curiosidade. Eu tenho duas informações, vou ter que usar as duas. Eu tenho a média dos 5 filhos, que é 8,6, e tenho a média de 3 filhos, que é igual a 9. Bom, se eu tenho que a média dos 3 filhos é igual a 9, eu posso dizer que a soma das idades dos os três irmãos sem os gêmeos é 27. É isso? Porque seria assim, ó. Primeiro irmão, vou pôr aqui, ó. A1, irmão 1, mais irmão 2, mais irmão 3, sobre 3 é igual a 9. Se eu multiplicar cruzado, eu descubro que a soma, tá? Eu vou ter A1 mais A2 mais A3 é igual a 3 vezes 9, que é 27. Tá? Bom, além disso, eu sei que a soma dos 5 é 8,6. Então, se eu chamar a idade de cada irmão gêmeo de x, eu vou ter que a soma dos 3 irmãos mais a soma dos 2 gêmeos dividido por 5 é igual a 8,6. Pode ter ficado um pouco confuso. Vamos lá. Eu vou chamar as idades, vou pôr assim, ó, idades, tá? Idade 1, vou trocar aqui, não vou colocar não. E de idade. Então, idade do primeiro, idade do segundo, idade do terceiro, idade do quarto, idade do 5. Tá? Vamos supor que o 4 e o 5 aqui são gêmeos. Então, vou chamá-lo de x. Então, é como se eu estivesse chamando o I4 x, o I5 de x também. I1 mais I2 mais I3, eu sei quanto vale. I1 mais I2 mais I3 dá 27, porque eu descobri isso aqui, ó. Então, usando a fórmula, eu somaria 27 mais 2x, dividiria por 5, porque são 5 idades, e isso dá 8,6. Tá? Então, espero que tenha ficado claro. Esse exercício é um pouquinho mais difícil mesmo. Eu vou escrever o 8,6 sobre 1 para a gente ver que isso é uma proporção e eu poder multiplicar cruzado. Então, 1 vezes 27 mais 2x é 27 mais 2x. E 8,6 vezes 5, isso vai dar 43, tá? Aí o 27 eu passei para lá, ele ficou negativo. O 43 menos 27 dá 16. O 2 está multiplicando, passa para lá subtraindo. Passa para lá dividindo. E isso é igual a 8, tá? Letra D. Então, é uma questão um pouquinho mais difícil. Depois vai ter uma outra parecida com essa, eu vou detalhar ela melhor, tá? Bom, a professora Maria Paula registrou as notas de 7 alunos, obtendo os seguintes valores: 2, 7, 5, 3, 4, 7, 8. A mediana e a
mediana é a moda das notas desses alunos, são respectivamente. Então, para saber a mediana, eu preciso organizar os dados, né? Então, se eu organizar os dados em ordem crescente, são 7 notas, então dividir 7 por 2 dá 3,5, então o quarto termo, 1, 2, 3, 4. Esse aqui vai ser a minha média, tá? Bom, mentira, a minha mediana. A moda é o valor que aparece mais. Qual que é o valor que aparece mais? É o 7. Então, o 7 que aparece mais, então a resposta é 5 e 7, letra C. Ah. Bom, uma pesquisa com 27 crianças realizada por psicólogos em um ambiente hospitalar avalia a redução dos custos hospitalares mensais individuais em função do bem-estar emocional promovido pela vivência de atividades artísticas. Com base nos dados descritos na tabela, a soma da média aritmética e da mediana corresponde à distribuição da redução dos custos mencionados igual a. Então, eu preciso calcular duas coisas, a média aritmética e a mediana. Bom, aqui os dados são assim. É como se eu repetisse o 700 8 vezes. Então, esse número de repetições é como se fosse o meu peso. Então, por isso que eu posso usar a média ponderada. Ah, professor, mas eu quero usar a média simples. Então, você vai escrever assim, ó, 700 mais 700 mais 700 mais 700, 8 vezes. Depois, 900 mais 900, 5 vezes. Mais 1.400, mais 2.400, 7 vezes. Até dar 27 termos. E depois você vai dividir por 27. Mas aqui eu prefiro usar a média ponderada, né? Que é a mesma coisa. Só que em vez de eu escrever 700 somados 8 vezes, eu escrevo 7 vezes, ó, 8 vezes 700. Então vai ficar 8 vezes 700, 5 vezes 900, 1 vezes 1.400, 7 vezes 2.000, 5 vezes 2.400 e 1 vezes 3.000. Esses números aqui, ó, que estão nessa coluna, eles podem ser chamados de peso, que é o número de repetições que aparece cada um desses valores. Tá? Bom, eu já sei que são 27 crianças, então se eu somar esses pesos aqui vai ter que dar 27, e somando todos esses números aqui vai dar 40.500. Dividindo 40.500 por 27, eu vou obter 1.500, ok? Ah, professor, eu não achei 1.500, porque não está pedindo a média aritmética, está pedindo a soma da média aritmética com a mediana, então eu preciso achar a mediana. Bom, são quantos termos? 27. Então, 27 dividido por 2... tá? Vai dar 3,5. Então, é só achar o termo que está na 14ª posição. Bom, de 1 a 8, eu tenho 700. Somando mais 5 dá 13. Então, aqui, ó, eu tenho daqui até aqui, ó, de 1 até 13. Tá? Mas eu quero o 14º. Então, o 14º vai ser 1.400. Ok? Bom, eu tinha achado o valor lá de 1.500, mas 1.400 aqui vai dar 2.900, que é o somatório da média com a mediana. Ok? Bom, se um aluno fez 2 trabalhos e obteve a nota 8,5 e 5, qual deve ser a nota do terceiro trabalho para que a média aritmética das 3 seja 7? Bom, então, ó, a média aritmética de 3 notas seria 8,5 mais 5 mais x, dividido por 3, e isso tem que dar 7. Então, é isso que eu vou escrever aqui agora. 8,5 mais 5 mais x, as 3 notas, dividido por 3, tem que dar a média. A média, no caso, ele está querendo que seja 7. Bom, eu vou colocar o 7 sobre 1 para a gente ver, visualizar a fração e poder aplicar a propriedade fundamental da proporção. Eu vou ter 1 que multiplica 13,5 mais x, é 13,5 mais x, e 7 vezes 3, que é 21. O 3,5 está somando, passa para o outro lado subtraindo, dá 3,5, e aí 21 menos 3,5 dá 7,5. Então, ele terá que tirar 7,5 para que a média seja 7. Para um candidato ser classificado em um concurso de informática, é necessário que ele obtenha classificações parciais em 3 áreas. Certo candidato obteve na área A 18 pontos, na área B 26 pontos e na área C 10 pontos. Sabe-se que os pesos são 5 para a área A, 2 para a área B e 3 para a área C. Esse candidato obteve classificação final igual a. Então, é aplicar a propriedade, a média ponderada. Então, ó, 18 para vezes 5, 26 vezes 2, 10 vezes 3, dividido por 5 mais 2 mais 3. É como se a nota A ela aparecesse 5 vezes, a nota B 2 vezes, a nota C aparece 3 vezes. Tá? Então, ó, 18 vezes 5, 26 vezes 2 e 10 vezes 3. Isso dividido por 5 mais 2 mais 3. Eu vou obter como resultado 18 vezes 5, 90, 26 vezes 2, 52, 10 vezes 3, 30. Dividido por 10. O somatório aqui vai dar 172
dividido por 10, que dá 12,2. Bom, no mais, gente, foi uma lista um pouco mais rápida, mas é para dar tempo de vocês fazerem e assistir o vídeo mesmo, ok? Que vocês tenham um excelente dia, fiquem bem, e na próxima aula a gente vai fazer mais alguns exercícios, ok? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.